A educação em direitos humanos é um tema de grande relevância para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Ao longo da história, a luta pela consolidação dos direitos humanos se desenvolveu como um processo contínuo, marcado por importantes conquistas. Esse percurso histórico, especialmente no século XX, revelou momentos críticos que impulsionaram a criação de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, ONU, fundada em 1945. A ONU surgiu com o propósito de facilitar a cooperação entre nações e promover o progresso social, o desenvolvimento econômico e a paz mundial, tendo os direitos humanos como um de seus pilares fundamentais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1948, é um marco nesse contexto, afirmando que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Esse documento estabelece que o direito à educação deve ter como objetivos o pleno desenvolvimento da personalidade humana, a promoção da compreensão, da tolerância e da amizade entre as nações, além do fortalecimento das iniciativas para a manutenção da paz. Reconhecendo a importância da disseminação desses princípios, a ONU aprovou resoluções para garantir que a declaração fosse amplamente divulgada e compreendida em todo o mundo. No campo da educação em direitos humanos, o Plano Mundial de Ação, instituído em 1993 pela ONU durante a Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena, representou um avanço significativo. A Declaração de Viena recomendou que os programas educacionais incluíssem temas como paz, democracia, desenvolvimento e justiça social, além de enfatizar a importância da inclusão da educação em direitos humanos em todos os níveis de ensino, formal e não formal. Essa iniciativa destacou a educação como uma ferramenta fundamental para conscientizar a sociedade sobre a necessidade de respeitar e fortalecer os direitos humanos em escala global. No Brasil, a educação em direitos humanos ganhou força especialmente após a redemocratização, com a Constituição Federal de 1988 estabelecendo uma base sólida para a promoção e proteção desses direitos. A partir de 2003, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, PNED, passou a mobilizar esforços para formar educadores e criar uma cultura que valorize a diversidade, a justiça social e a equidade. Essa iniciativa, fundamentada nos princípios da inclusão e da solidariedade, reflete o compromisso de transformar a educação em um direito universal e um instrumento para a garantia de outros direitos. A educação em direitos humanos, portanto, transcende o âmbito das políticas públicas. É um compromisso ético e um processo multidimensional que busca não apenas a transmissão de conhecimentos, mas a formação de uma consciência cidadã capaz de promover mudanças estruturais na sociedade. Ao afirmar valores como a dignidade humana, a liberdade e a igualdade, a educação se torna uma força transformadora que nos impulsiona a construir um futuro mais solidário e inclusivo para todos. Os marcos históricos e as iniciativas nacionais e regionais que consolidaram a educação em direitos humanos no país e na América Latina. No contexto brasileiro, a redemocratização, a partir de 1988, marcou o início de um compromisso efetivo com os direitos humanos. O Brasil, ao integrar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o Sistema das Nações Unidas, ratificou diversos tratados e convenções internacionais, incorporando-os à legislação interna e assegurando que suas disposições fossem cumpridas por todos os entes federativos. Essa adesão foi reforçada com a Emenda Constitucional N45, de 2004, que atribuiu força constitucional aos tratados internacionais de direitos humanos. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, PNED, surgiu como uma resposta a esses compromissos, com o objetivo de fomentar a criação de comitês nacionais e estaduais, além de setores especializados nos ministérios. A missão do PNED é sensibilizar e formar educadores para a construção de uma cultura que promova os direitos humanos. Em paralelo, na América Latina, o período de regimes autoritários, que marcou a região nas décadas de 1960 a 1980, trouxe à tona uma forte influência das teorias de educação libertadora de Paulo Freire. Essa abordagem foi fundamental para o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à justiça social e à cidadania. No Brasil, durante o regime militar, de 1964 a 1985, o cenário foi adverso para os direitos humanos, com garantias constitucionais suspensas e frequentes violações dos direitos fundamentais. Entretanto, ações não formais começaram a surgir, como cursos de justiça e educação popular, além da criação de organizações como as Comissões de Justiça e Paz e o Movimento de Justiça e Paz. Esse período preparou o terreno para o fortalecimento da educação em direitos humanos durante a transição democrática.
A década de 1990 consolidou avanços significativos na institucionalização das políticas de educação em direitos humanos no Brasil e na América Latina. Destacam-se eventos como o Seminário de Educação para a Paz, a Democracia e os Direitos Humanos e a Conferência Regional de Educação em Direitos Humanos da América Latina e Caribe, realizada em 2001 na Cidade do México. Esses encontros promoveram a inserção dos direitos humanos nos sistemas educacionais formais e não formais, além de fortalecerem a cooperação regional. No Brasil, o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, instituído em 1996, representou um marco inicial na sistematização das políticas públicas para os direitos humanos. Revisado e atualizado em 2002 e 2008, o programa incorporou elementos dos tratados internacionais mais recentes, ampliando seu escopo para incluir direitos econômicos, sociais e culturais. O terceiro PNDH, lançado em 2009, trouxe uma abordagem abrangente, estruturada em 6 eixos orientadores, entre eles, a educação e cultura em direitos humanos e o direito à memória e à verdade. O PNED, finalizado em 2006, tornou-se um dos instrumentos centrais para a promoção da educação em direitos humanos no Brasil. Com base no princípio de que a educação é um direito humano e uma ferramenta para a garantia de outros direitos, o plano tem como meta principal a difusão de uma cultura de direitos humanos, incorporando valores como justiça social, solidariedade e cooperação. Destacamos a importância de consolidar essas iniciativas, reforçando que a educação em direitos humanos não se limita à transmissão de conteúdos, mas visa transformar a sociedade ao fortalecer a cidadania, a inclusão e a equidade em todos os seus aspectos. Os marcos institucionais e pedagógicos da educação em direitos humanos no Brasil. Diretrizes para a implementação, com especial foco no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, PNED, e no Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH. O PNED, cuja elaboração foi concluída em 2006, destaca a educação como um processo multidimensional que articula conhecimento, valores, atitudes e práticas sociais. Ele tem como objetivo principal difundir uma cultura de direitos humanos, promovendo o fortalecimento da sociedade civil e transformando demandas sociais em conquistas concretas. Sua estrutura baseia-se em 5 eixos: educação básica, educação superior, educação não formal, educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança e educação e mídia. Esses eixos servem como guias para a formulação de políticas públicas que garantam a transversalidade da educação em direitos humanos em diversas áreas, como saúde, comunicação, segurança e cultura. Os objetivos do PNED incluem fortalecer o Estado democrático de direito, construir uma sociedade equitativa e democrática, e encorajar ações conjuntas entre o poder público e a sociedade civil para promover os direitos humanos. Além disso, o plano enfatiza a necessidade de desenvolver pesquisas, materiais didáticos e paradidáticos, e fomentar a criação de instituições que se dediquem à educação em direitos humanos em âmbito nacional, estadual e municipal. Por sua vez, o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH, constitui um importante marco normativo para a defesa e promoção dos direitos humanos no Brasil. Estruturado em 6 eixos orientadores, ele aborda a interação entre Estado e sociedade civil, a universalização de direitos em um contexto de desigualdades, a segurança pública, o acesso à justiça e a educação em direitos humanos. Desde sua primeira versão, em 1996, o programa foi revisado para atender às demandas sociais e incorporar elementos dos tratados internacionais. O PNDH3, lançado em 2009, consolida uma abordagem ampla e intersetorial, alinhando-se às diretrizes de conferências nacionais temáticas realizadas desde 2003. A Resolução N1, de 2012, do Conselho Nacional de Educação, CNE, estabeleceu as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Essas diretrizes reforçam o papel da educação na formação de cidadãos críticos, éticos e politicamente engajados. A formação ética é orientada por valores humanizadores como a dignidade, a liberdade e a igualdade, enquanto a formação crítica e política visa promover o empoderamento de grupos marginalizados e sua participação na construção de direitos. Entre os desafios para a implantação de uma cultura de direitos humanos no ambiente educacional brasileiro, destacam-se a formação dos profissionais de educação, a valorização desses profissionais, a disseminação de experiências bem-sucedidas e a criação de materiais didáticos adequados. Outro ponto importante é a necessidade de reconhecer a relação entre educação em direitos humanos e os avanços nas tecnologias da informação e comunicação, promovendo o diálogo intercultural e a valorização das diversidades socioculturais. Por fim,
O texto enfatiza que a consolidação de uma cultura de direitos humanos depende do fortalecimento de práticas pedagógicas que promovam o respeito à diversidade, a participação democrática e o combate a todas as formas de violência e exclusão. O compromisso com a educação em direitos humanos deve ser contínuo, abrangendo todos os níveis de ensino e integrando-se às políticas públicas para garantir uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática. Concluímos que aspectos históricos e normativos da educação em direitos humanos. A educação em direitos humanos tem suas raízes em movimentos históricos e eventos significativos que, ao longo do tempo, buscavam garantir a dignidade e os direitos fundamentais dos indivíduos. Esses direitos são inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, nacionalidade, gênero, religião ou qualquer outra condição. O processo histórico de consolidação dos direitos humanos envolve conquistas jurídicas, sociais e educacionais que têm como objetivo a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Aspectos históricos. O movimento pelos direitos humanos, como é conhecido hoje, ganhou destaque no pós-Segunda Guerra Mundial. O horror causado pelo Holocausto e outras atrocidades durante o conflito mundial evidenciaram a necessidade urgente de criar mecanismos legais internacionais que protegessem as liberdades e os direitos fundamentais dos indivíduos. Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDO, um marco fundamental na história dos direitos humanos. Este documento estabelece uma série de direitos essenciais, como liberdade, igualdade e dignidade para todos os seres humanos, e se tornou uma base normativa para a educação em direitos humanos. Nos anos seguintes, diversas convenções e tratados internacionais começaram a ser elaborados, visando a proteção e promoção dos direitos humanos. Em 1966, a ONU adotou 2 pactos fundamentais, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, PIDC, e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, PIDES, que aprofundaram a compreensão dos direitos dos indivíduos e de grupos sociais. Normativas e avanços na educação em direitos humanos. A educação em direitos humanos ganhou força como uma ferramenta essencial para garantir a proteção e a promoção desses direitos. Em 1993, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Viena, reconheceu a importância da educação nesse campo e encorajou os Estados a incorporá-la em seus sistemas de ensino. Isso foi formalizado, por exemplo, no Programa de Ação de Viena, que enfatizou a educação como meio de prevenir abusos e violências, como forma de promover a paz e a compreensão entre diferentes culturas e povos. A educação em direitos humanos visa capacitar os indivíduos a compreenderem e aplicarem os direitos e deveres que lhes são atribuídos, ajudando-os a reconhecer as violações de direitos e a agir em conformidade para combatê-las. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, de 1996 garantem que os direitos humanos sejam temas abordados nos currículos escolares, integrando-os em todas as etapas da educação básica. Desafios e perspectivas. Apesar dos avanços, ainda há desafios a serem enfrentados na implementação plena da educação em direitos humanos, tanto no Brasil quanto globalmente. Em muitos contextos, o desconhecimento dos direitos e a falta de conscientização sobre a sua importância contribuem para a persistência de violações, como o racismo, a discriminação de gênero e a violência contra minorias. Além disso, o acesso à educação de qualidade, que ensine e respeite os direitos humanos, ainda é limitado em várias partes do mundo. Nos dias de hoje, a educação em direitos humanos continua sendo uma área crucial de atuação, com foco na formação de cidadãos críticos, solidários e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Diversas organizações internacionais, como a Unesco e a ONU, continuam promovendo campanhas educativas e implementando programas que visam sensibilizar a sociedade sobre a importância de se respeitar os direitos fundamentais e lutar contra qualquer forma de opressão. Portanto, a educação em direitos humanos não é apenas uma questão de ensino de conteúdos, mas uma verdadeira prática de transformação social, que visa o fortalecimento da cidadania e a promoção da paz e da justiça.